Codemig, você vai construir uma casa hoje, você tem que fazer esse estudo. Então, por que ela que vai fazer uma obra que é uma obra, assim, para Cambuquira, é uma obra de grande porte, não apresentou o referido estudo? Entendeu? É um contrassenso que existe nisso, porque se ela mesma não seguiu o que ela recomenda, como que a gente vai confiar? Porque eu penso o seguinte, antes de tudo a gente é cambuquirense. Antes de tudo, antes de morar no centro, morar no bairro da Figueira, morar na Lavra, a gente quer o bem para a nossa cidade, a gente quer o bem para nossas águas. Porque a nossa preocupação é justamente essa. A Codemig, ela tem uma responsabilidade ali que é legal. Se ela não fizer, ela tem que fazer em outro lugar. E o Ministério Público já falou que vai cobrar isso dela liminarmente. A gente, como ONG aqui, a gente é sociedade civil. Vocês que são da associação também, nós somos pessoas que estão querendo somar pelo bem de Cambuquira. É uma luta que é de todos nós, entendeu? Porque a gente não tem poder de embargar a obra, a gente não tem poder de fazer nada, entendeu? Quem vai decidir no final é o juiz através da provocação do Ministério Público, que a gente não tem poder para isso. O que a gente faz é pensar a cidade, e a gente quer pensar a cidade junto com vocês, entendeu? Porque eu acho que uma coisa muito importante, gestão democrática, desde lá da Constituição 88, quando ficou estabelecida, gente, qualquer tipo de intervenção, vamos fazer junto, vamos chamar a população para discutir. Não tem isso de comunicar a população, entendeu? Isso aí está até colocado lá no Estatuto da Cidade, que tem que ter debate, tem que ter audiência, tem que ter consulta pública. Pelo que a gente ouviu falar, vocês podem até me confirmar isso, nem o próprio bairro da Figueira, que era o diretamente interessado, diretamente afetado, foi consultado. O Gasal falou para mim, falou, olha, Ana Paula, a Codemig não fez o que você está fazendo aqui, de vir aqui discutir comigo. Ninguém fez, eles já chegaram entrando e colocando para acontecer. Você entende? Porque, assim, agora mudando um pouco a visão da coisa, o bairro da Figueira vai ser diretamente afetado por isso. Primeira coisa, a gente conversou com o Dr. Ney, que estava naquele dia, e quem vai fazer essa estação é a mesma empresa que fez a estação de Varginha. Se vocês forem em Varginha, eu acho que até o Edivaldo pode ver isso pra gente, às vezes do pessoal que mora ali perto e conhecer uma estação de tratamento. Porque às vezes a gente só imagina, não vai ter cheiro. Não existe, é a mesma coisa que lixão sem urubu. Entendeu? A gente pode ir conhecer e ver, se chega na rua do bairro lá, da estação de Varginha, gente, fede muito. Imagina, vai prejudicar vocês que moram ali perto e vai prejudicar o bairro. Eu até estava conversando com a Paulinha, ela falou que tinha vontade de comprar uma casa ali, né? Tem uma vista assim linda, tem um ar maravilhoso, tem a mata ali na porta, mas é um lugar que vai ficar extremamente desvalorizado para revenda, para tudo, porque fede, não tem como. E mesmo assim, não fede, ok. Então vamos apresentar o estudo do impacto. Esse estudo de impacto é importante para a Cambuquira e é importante principalmente para os moradores do bairro. Entendeu? Queria participar também dessa conversa e até, primeiro, o tempo todo eu conversei muito com a Paula, né, em dizer que essa atitude da ONG é uma atitude louvável, né, porque a gente precisa debater com o Cambuquira. Também quero agradecer ao Alessandro por ter trago a associação AFA, né, Marquinhos. Eu queria agradecer a presença de vocês também, porque eu fiquei muito feliz vocês terem assim, largado seus afazeres e vir discutir com a gente. Para a gente é muito importante isso também. E o Sr. João também pela habitacional está aqui, importante. A gente precisa fazer algumas ponderações, porque a Figueira é um negócio assim, você percebe, né, o pessoal da ONG percebe, que quando fala da Figueira parece que está xingando. Quando fala mal da Figueira por figueirense, né, ou coloca a Figueira em xeque por figueirense, parece que está mexendo com a família dele, né? Mas tá certo. Por conta de. A gente percebe esse, vamos dizer, um patriotismo de bairro, né? Um bairrismo muito grande, né? Que não acontece em outros bairros, né? Todos os bairros são mais light e tal.
E a Figueira arrepia logo por conta da história da Figueira, né? Isso é ótimo. A história da Figueira é uma história de luta, é uma história de... Né, a gente vive escutando pra cara aí que é invasor, né? Vive escutando aí pra cara que escuta um monte de bobagem. Né? Então isso a gente vai calejando a gente. Vai. E vai deixando a gente até, muitos companheiros, às vezes fica até sem argumento, né? Não vai para discussão porque ele escutou tanto que é logo que fala alguma coisa. Mas enfim, eu conversei com a Paula justamente sobre essa questão de todos esses pontos que está tocando. A TAC de 2010 surgiu e aí teve sim a discussão, não teve discussão de local que seria feito, mas teve a discussão de fazer. Com certeza. E eu vou falar assim para você que foi, naquela época a gente estava mexendo com a discussão habitacional, a gente tinha algumas reuniões de associação que estavam no público bom, mas naquela discussão que era obrigada a fazer o esgoto, foi uma das maiores presenças da Figueira. Né? Porque a Figueira também, a Figueira tem 2 blocos de carnaval. Aí o bloco de lá não tem muita relação com o bloco de cá, e tem 2 romarias a pé. A romaria de lá não prossegue com a romaria de cá, mas na hora que dá problema do bairro, aí todo mundo vai. E naquela audiência foi fantástico, porque a gente estava bem no meio de uma discussão. Naquele momento, a discussão não era sobre esgoto, a discussão era retirar a Figueira. Que todas as discussões que falam de Figueira, discute e sempre toca nesse ponto. Né? É um absurdo, né? De retirar. E eu vou lembrar o problema, não sei se vocês lembram, ela está dizendo, a TAC de 2010, foi aquela reunião que a gente teve na Câmara. Lembra que veio promotoria, né? Foi aquela reunião que teve, que a Câmara não teve gente, foi a gente para de fora, que eles diziam que ia tirar. O Pagotinho era presidente do bairro, falou em nome do bairro, eu falei em nome do bairro. Aqui foi no gabinete. Não, essa foi uma reunião, essa reunião que foi no gabinete, ela foi antes da... Foi depois de Belo Horizonte. A gente teve uma reunião em Belo Horizonte, na época eu não estava na prefeitura não, fazia parte da associação. A gente teve uma reunião em Belo Horizonte, com o Gasal, com o Bergson, com o CAC, com a Câmara, acho que tinha 6 vereadores daquela gestão. E lá ficou mais forte ainda a insinuação de retirar o povo. Né? Lá porque esses estudos que eles apontam que exatidão onde é. Né? Eu até fiquei surpreso com esse estudo que você tem, porque você percebe que de tudo que eles falam, onde prejudica menos é a Figueira. Pois né? Tem assim o posto ali, que é uma área. Mas eu penso o seguinte também, não dá para voltar no passado nem arrumar. Vamos mudar daqui para frente. Mas só para continuar, então a gente teve essa reunião no gabinete, a gente teve essa reunião no Belo Horizonte, e lá ficou forte. Vamos aqui, só para alinhar aqui. E lá ficou forte a discussão em Belo Horizonte que o papo era retirar. Era retirar, porque era mais fácil, era mais cômodo e tal, e realmente era perigoso e tal, e aquela discussão foi crescendo, que o CACA, sabiamente, teve a ideia de trazer para Cambuquira. Mas vamos discutir isso em Cambuquira, porque a gente estava levando o número lá, né? E como é que você toma uma decisão de gabinete de retirar 300 famílias, né? E trouxe para Cambuquira. Então a audiência que teve, que terminou nesse TAC não assinado, nesse acordo de cavaleiros, foi a de 2010. Porque lá quando o bairro foi para lá, e lá as pessoas falavam em permanecer no bairro, que não queria sair, e foi para cima do Ministério, então vamos discutir o bairro, então vamos discutir melhorias, vamos discutir de retirada, e todo mundo falando, e o clima esquentou, o bairro inteiro lá, aquela pressão, você estava lá, né? Acho que estava lá em Belo Horizonte, na época eu também fui em Belo Horizonte representando a associação. Enfim, dali surgiu, deixaram de mão a questão da retirada, e foi nesses ajustamentos aí, que era o cercamento, que era o esgotamento e que era o estudo. Que era o estudo que o estudo não fizeram. Aqui, ó. Mas a afirmação de que não houve discussão, assim, não teve a discussão com toda a cidade, mas teve a discussão com o bairro que era preciso fazer. Né? Tanto que terminou justamente com o grupo que está fazendo. Mas é de gaveta. Só uma. Mas a Codemig, em conversa, a Codemig é de gaveta, mas assim, normalmente a gente precisa tomar. A gente precisa ter cautela por conta dessa questão. É de gaveta, mas os passos estão sendo cumpridos, entendeu? A gente está falando de 2010, estamos falando de 2013. Se você perceber que é 2 anos, né, e meio, é o tempo que tramita uma obra, né? Essa obra ficou parada na prefeitura. Eu cheguei na prefeitura de novo em maio. Está parada desde maio, tá? Por conta do departamento nosso meio ambiente pedindo laudos, entendeu? O pessoal pedindo. Comprou a peixe que pode fazer lá. Então perdeu um ano, né? Então por isso esses 2 anos e meio é dano de mediação, que é no meio de licitar a obra, que é no meio de visita técnica. Então as coisas estavam acontecendo. Né? Quanto à questão da consulta e a questão do ataque, né, o motivo do ataque. Outra coisa que a gente tem discutido também, até conversei isso muito com a Paula.
E a gente tem consciência que é importante, a gente entende claramente quanto à ONG, e quem também não é a favor da ET ali, e presta atenção, a Figueira, ela não é a favor não é contra a ET ali. A Figueira, ela é a favor da ET, que não seja ali, mas que seja outro local. Mas que não fique sem ET. A gente quer a ET, né? Porque a gente entende que é importante. Ora, se a ONG debatendo o que é ali, Figueira está com a ONG. Mas a gente não quer correr o risco dessa briga por não fazer ali, que viabilize a obra. Né? Qual que é o nosso medo? O nosso medo é o seguinte, a nossa briga é o seguinte, a ONG e a sociedade cambobense é o seguinte, não pode ser feito lá. Ok, mas então vamos fazer? Não, então beleza, onde que é isso, né? Vamos fazer onde? Eu acho que a gente tem um lugar mais cabível. A gente tem que pensar junto. Uma questão que esse Paulo me falou, ele falou assim, a gente não quer que seja feito lá atrás do carro, então vamos arrumar um lugar e vamos para a rua, então, para mobilizar isso, para que seja feito no lugar que tem que ser feito, mas que seja feito. Eu vou falar para você o que eu falei para você, eu vou falar com eles. Eu não fui na reunião sábado. E foi muito sábado ali também, porque hoje eu trabalho de prefeitura, né? A gente fica com a preocupação de a opinião do Edivaldo, se a opinião de você não é. Eu estou aqui hoje como morador, né? Então até falei para cá que eu vou como morador, porque eu acho que é pertinente. Naquela, se eu vou, seria membro do governo. Talvez eu não ia ficar tão à vontade de falar o que eu penso. Né? O que eu penso é o seguinte, isso é morador, Edivaldo pensa. Eu penso que a gente já passou por tanto, eu não fui na reunião, mas eu vi o vídeo de 1h08 e assisti assim, eu assisti tarde, que eu tinha chegado em Horizonte com o carro, que eu cheguei meia-noite e meia. Então eu cheguei morto de cansaço, né? Eu cheguei moído, mas na hora que eu liguei o vídeo para ver, sumiu o sono. Né? É como se eu estivesse vendo a final da Copa do Mundo, de tão interessado que estava no assunto, você entende? E eu vi todas as frases, eu vi todos os argumentos, eu vi tudo como se eu estivesse lá. Né? Porque eu queria estar lá, né? Eu fui para dentro da reunião. Então os argumentos que naquele momento a Figueira vai estar junto pensando, porque a gente não concorda muito com pontos, embora a gente entende que eram argumentos cabidos para a reunião. Né? A gente estava discutindo o ponto e saiu. Mas, por exemplo, nós, moradores da Figueira, a gente não tem, a gente entende que é responsabilidade da Codemig, vamos tomar da Codemig com veemência, né? E vamos para a rua, né, Marquinhos? Vamos para a rua, né? Associação com a gente vai para a rua tomar da Codemig, assim, a gente não tem como brigar tanto com a Codemig, por quê? Porque tudo que a Codemig prometeu fazer no Figueira, ela fez. Está fazendo. E está fazendo. Eles prometeram que ia legalizar, quando a gente fez a primeira visita sobre a legalização, que já se arrastava por 100 anos, eles prometeram que ia legalizar, a gente foi pedir dinheiro para poder fazer, os moradores, para poder registrar a ata da associação. Em quantas casas que eu passei, que eu falava assim, os moradores, você quer para registrar a associação, que a gente lutar pela Figueira. Os moradores da Figueira riam. Não, acredito. Nunca vai sair, rapaz, vocês são sonhadores. Não achava que a gente ia ter essa força hoje. E assim, no fundo do coração, sabe quando você vai para a guerra, sabendo que talvez você não volta vivo? Até no fundo do coração, nossa, mas eu vou porque eu sou soldado. Mas não tem certeza de ganhar essa guerra. Era o espírito da Figueira. A gente foi para lá e quando a gente cumpriu. Tem toda uma história também, né? Que vocês têm lá. Vai prometer, agora hoje, vamos colocar assim, pode estar nascendo uma criança hoje no bairro do Figueira, como tem gente morador lá que tem 90, 95 anos. Eu falei, meu pai passou a infância lá. Tem morador lá que tem 95 anos. Eu conheci a dona Zé, em geral. Meus avós moravam lá. Agora, tirar uma história dessa. E outro ponto é o seguinte, e até assim, eu vou falar de novo, que isso é importante para a ONG poder entender o que é isso. Para falar da Figueira, né? E para falar alguma coisa da Figueira, assim, eu falo, a gente sente uma pedra no sapato. A palavra pequenininha mexe no nosso ego, mexe no nosso orgulho. A palavra invasão é o que mais incomoda de todos. Porque assim, a gente vê na televisão invasão de sem terra, onde morre fazendeiro e morre invasor. Ali não, ali foi omissão dos governos anteriores, que não tiveram projetos. Eu pergunto, eu estou lá há 20 anos, eu não invadi meu terreno. Você está lá há quanto tempo, doutor? Você invadiu o seu terreno, doutor? A sua mãe invadiu o seu? Está aí, sua mãe invadiu o seu terreno? Paula, nós não invadimos. Agora imagina só o cenário, eu sou pai de família, trabalho numa empresa, ganho um salário mínimo, R$700. E eu comprometo 50% do meu salário com aluguel. Aí um governante lá atrás, que eu não vou apontar o dedo para quem que seja, me fala nesse de volta, faz uma casinha. E não foi meu caso, porque eu fiz minha casa na garagem do sogra.
Você vai falar lá pro pai do pai, segue uma casinha pra você, olha, eu vou fazer uma papelinha pra mim lá para a justiça. Essa é a história da Figueira. Hoje a Figueira mudou. Hoje a Figueira mudou. A história de quem veio de lá de trás, lutou para ter um espaço, lutou para ter um espaço para construir família, ter um lugar ao sol. Eu, como todo mundo sabe, a gente luta para ter um lugar ao sol. É isso que nós moradores eu também cheguei sem nada, foi construindo de pouco em pouco. Você vai junto dele? Você vai junto dele? Não vai. Bom, deixa eu. Não, porque assim. Deixa eu falar aqui, coitado. Tô tentando falar. Deixa eu falar, faz tempo que eu quero falar, vocês não estão deixando eu falar. Mas Vocês estão falando demais. Eu vou falar uma coisa para vocês. E eu vou olhar. E lá da Figueira mesmo, lembrar você também. Olha, acho que o mais velho daquela Figueira lá sou eu. Sou eu. Não, quando eu estava Não vai ligar que não. Mais velho, não dá, né? Você Ô, João, 57, eu tenho 59. Ô, João, eu sou Perdeu. Gente, ó, quando eu fui para a Figueira, 58 anos. a minha avó, que era descendente de índio, que era irmã da morava num povo de adobe de 5 metros. Ali tinha sala, cozinha e quarto, era tudo junto, não tinha ninguém só. Eu tinha, ou seja, isso, nós morávamos nessa casinha pequena em 1957. Eu já tinha 3 anos, né? Em 1957, mas a minha avó já estava ali há quase 10 anos. Desde 47 a minha avó já estava lá. Aí a minha mãe casou para morar na Rua Estação. Aí separou do meu pai, eu já tinha 3 anos, voltei. Eu fui lá para a Figueira com a minha avó. Minha mãe voltou para a casa da minha avó. Nós fomos criados ali. Hoje, por exemplo, no mesmo lugar que é uma casa de adulto, hoje tem uma casa com 2 quartos, sala, copa, cozinha, banheiro e lavanderia. Então, às vezes, as pessoas não sabem a história da Figueira. A história da Figueira, antigamente, era assim. Os pobres não tinham onde morar, os hoteleiros, os prefeitos mandavam tudo para a Figueira. Isso não vai ninguém.